Olá, sejam todos bem-vindos a novo episódio do BioF5, um projeto realizado pelo PET Biologia UFC com o intuito de capacitá-los para o Enem. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a unidade básica da vida, a célula. E esse episódio foi produzido com a ajuda de Arthur Góes, Felipe Amaral e eu, Francisco Arthur. Bom, e o que são as células? As células recebem essa classificação por estarem presentes em todas as formas de vida que conhecemos, com exceção dos vírus. Isso significa que desde a menor bactéria do mundo até a maior das baleias azuis, todas são compostas de células, incluindo nós seres humanos. Isso tudo só é possível devido à enorme capacidade e versatilidade que elas têm. Afinal, a nossa pele, nossas cordas vocais, nosso cérebro e nosso intestino têm funções completamente diferentes, mas todos são formados por essas unidades microscópicas. E toda essa complexidade gerou o interesse dos pesquisadores desde sua primeira observação, em 1665, por Hooke. E hoje existe um ramo de pesquisa voltado somente para elas, a citologia. O biólogo celular, ou simplesmente citologista, busca identificar os diferentes tipos celulares e seus componentes, que variam de acordo com o funcionamento da célula. As células que iremos falar hoje são as eucariontes, que possuem as amebas como representantes unicelulares e plantas e animais como representantes pluricelulares, sendo eles constituídos por membrana plasmática e citoplasma, que no decorrer dos anos foram se especializando e desenvolvendo, aprimorando assim as organelas. Bom, quando se trata de célula, a primeira coisa que nós devemos saber é a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Para início de conversa, a célula eucarionte surgiu a partir da teoria simbiótica, em que ela defende e explica a existência dessas bactérias, supondo que os eucariotos primitivos eram anaeróbios heterotróficos, que se alimentavam fagocitando arqueobactérias. Com o passar do tempo, com o auxílio da evolução, as bactérias foram se tornando aeróbias, enquanto outras passaram a converter substâncias inorgânicas em orgânicas, através da quimiossíntese, fermentação e posteriormente a fotossíntese, apresentada nos seres autotróficos. As bactérias englobadas pelos eucariotos simples tiveram uma interação harmoniosa, onde as bactérias recebiam proteção e nutrientes e os eucariotos se aproveitavam dos processos aeróbios e fotossintéticos. Isso é um dos indícios da existência das mitocôndrias e dos cloroplastos no interior das células eucariontes atuais. De maneira geral, as células são compostas de membrana celular e citoplasma. A membrana plasmática é formada por lipídios e proteínas e define o limite entre a célula e o meio extracelular, além de permitirem ou negarem a entrada e saída de substâncias na célula. Já o citoplasma é uma substância amorfa, um líquido que preenche o meio intracelular e nele que vai conter as organelas. Bom, aqui vocês podem observar a evidente diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Para início de conversa, nós já podemos observar um núcleo, onde o núcleo de uma célula eucarionte ela vai ser protegida por uma cápsula, que na verdade é uma membrana, e essa vai ser a principal característica das células eucariontes. Elas vão ser revestidas por membrana. Já as células procariontes é tudo muito confuso e solto. Por exemplo, uma célula eucarionte ela vai possuir lisossomo, citoplasma, mitocôndria, membrana plasmática, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomos e núcleo. Já a célula procarionte, para início de conversa, ela não possui núcleo. Ela só vai possuir a cápsula e essa membrana plasmática e algumas vezes também a parede celular. Mas o resto do que seriam as organelas de uma célula eucarionte, ela não apresenta bem definido. É tudo muito solto e distribuído aleatoriamente dentro da célula. Um ponto importante da nossa aula é ressaltar a diferença entre uma célula animal e a célula vegetal, que está diretamente relacionado com suas estruturas e funções, como os lisossomos existentes nas células animais, que trabalham na quebra de substâncias englobadas pelas células e também organelas danificadas, servindo como modo de defesa do nosso corpo, atuando também digerindo organismos invasores fagocitados pelos leucócitos. Lembram que as células vegetais realizam fotossíntese? Pois é, para isso elas utilizam os plastos ou plastídeos,
que também serve para armazenamento e contém o DNA da célula vegetal. Elas possuem uma parede celular rica em celulose, o que vai tornar ela bem mais resistente que uma célula animal, quando se trata da sua estrutura, porque ela vai possuir a parede celular, já a célula animal não possui. Outra estrutura presente são os vacúolos, que auxiliam no fluxo osmótico da célula, e claro, os glioxissomos, que transformam os lipídios em glicídios, permitindo assim a germinação da semente. Nessa imagem vocês observam a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal. Já lá em cima vocês podem ver a diferença da espessura da parte mais externa da célula. Isso quer dizer que a célula vegetal vai possuir a parede celular e a célula vegetal não possui. E aí tem outras coisas em comum que elas compartilham, como no caso o retículo endoplasmático, um núcleo, a mitocôndria. Agora o cloroplasto, por exemplo, não existe na célula animal, mas em compensação o lisossomo não existe na célula vegetal. Isso porque a função dos organismos vai se tornar diferente devido à estrutura celular deles. As necessidades fisiológicas deles são diferentes. Por ser um ser autotrófico, as plantas vão necessitar de uma organela que seja capaz de capturar a luz do sol e transformar em energia, que vai ser a função do cloroplasto. Já a célula animal vai necessitar de uma organela que transforme o alimento ingerido, o alimento englobado, em energia. E essa vai ser a função do lisossomo. Então aqui vocês estão vendo uma imagem representativa de uma célula. A primeira coisa que nós podemos citar em uma célula vai ser a membrana celular e o citoplasma. Lembrando que a membrana celular é composta por lipídios e proteínas, e o citoplasma é tudo aquilo que fica no interior da célula. E hoje o nosso foco principal da aula vai ser o que tem no interior da célula, pois a aula é de células e organelas. Mas para isso nós precisamos ter a ideia do macro para entrar no micro. Então a membrana celular vai ser tudo que reveste a célula e o interior vai ser o citoplasma. A membrana celular vai ser o limite entre a célula e o meio extracelular, além de permitir ou negar a entrada e saída de substâncias da célula. Já o citoplasma, ele vai ser a substância amorfa localizada entre o núcleo e a membrana plasmática, composto por um líquido viscoso e transparente denominado de citosol, que vai ser o ambiente importante da célula onde ocorrem todas as interações entre as organelas. O primeiro ponto que nós iremos abordar é o núcleo, pois é nele que vai conter o material genético da célula. Então ele vai ser responsável por armazenar o material genético, onde se encontram os cromossomos formados por envoltório nuclear, cromatina, nucleolo, matriz nuclear e nucleoplasma. Então é o núcleo que vai ser responsável por conter o código genético que vai dar toda a informação do que a célula vai fazer. Aqui nós temos o exemplo ilustrativo das estruturas da célula. A cromatina, que é onde vão ter os cromossomos, só que eles estão aglomerados. O nucleoplasma, que vai ser comparando o núcleo da célula com o total da célula. O nucleoplasma vai ser o que a gente chamou de citosol. E o nucleolo vai ser o pequeno núcleo que o núcleo da célula tem. O núcleo da célula vai estar diretamente em contato com o retículo endoplasmático rugoso, que vamos falar posteriormente. Mas quando se trata de célula, a gente tem que lembrar que ela precisa sobreviver. E para isso entra o processo de respiração. E a organela responsável por isso vai ser a mitocôndria, pois ela vai ser responsável por fazer a oxidação dos ácidos graxos, realizar o ciclo de Krebs e, consequentemente, a cadeia respiratória. A partir disso, ela vai fornecer energia para toda a célula. E a teoria pela qual explica a origem da mitocôndria é a que eu falei anteriormente, a teoria simbiótica. É nela que entra a mitocôndria, onde uma bactéria primitiva foi englobada por uma célula procariótica e estabeleceram ali uma endossimbiose, em que um oferta proteção e nutrientes e o outro favorece rendimento e aproveitamento energético. Essa hipótese é baseada em 3 aspectos: a existência de material genético próprio, a presença de RNA ribossômico
e a existência de duas membranas constituindo a mitocôndria. Então é a partir daí que vai ser explicado a teoria simbiótica. Como vocês podem observar nessa imagem, nós temos a membrana maior, que engloba toda a mitocôndria, e dentro dela nós temos pequenas reentrâncias, que são a segunda membrana. E são essas hipóteses que teorizam a teoria simbiótica. Outra organela essencial vão ser os ribossomos. Eles estão presentes tanto em organismos procariontes quanto em eucariontes, no qual alguns autores dizem que é uma organela e outros dizem que não é. Isso porque o ribossomo não apresenta uma membrana. Eles são responsáveis pela síntese de proteínas e ficam livres no citosol, constituídos em duas subunidades, o RNA ribossomal e proteínas. As duas subunidades são produzidas no nucleolo e de forma independente vão para o citosol, e lá eles se unem com o auxílio do RNA mensageiro. Que o RNA mensageiro ele vai ser um ligante que vai conectar os ribossomos ao destino deles. Eles podem se conectar em diversas organelas e realizar diversas funções. A principal vai ser se conectar com o retículo endoplasmático, e é por isso que vai se chamar retículo endoplasmático rugoso. Bom, nessa imagem eu coloquei essa diferenciação entre o retículo endoplasmático, apontando que existem dois, mas eles não são separados, é apenas para ilustrar que nas duas partes tem os dois presentes. Ele vai ser dividido em dois tipos, o granular, que contém ribossomos, e o agranular, que não contém ribossomos, ou rugoso e liso, respectivamente. O retículo endoplasmático possui várias funções, como a produção de lipídios e proteínas, ocorrido na membrana das organelas, além de armazenar cálcio, servindo de fonte de armazenamento. O retículo endoplasmático granular é contínuo à membrana do núcleo, e o retículo endoplasmático liso é contínuo à membrana do retículo plasmático granular, ou seja, eles formam uma fila de sequência. A principal função do granuloso é a síntese de proteínas e do liso é a síntese de hormônios, síntese de fosfolipídios, hidrólise de glicogênio e processos de conjugação, oxidação e metilação, sendo fundamental na neutralização de substâncias tóxicas. Ele também atua no processo de contração muscular. Mas a gente falou tanto de produção de lipídios e proteínas, e quem vai realizar esse transporte? É aí que entra o complexo de Golgi. O complexo de Golgi se encontra nas células eucarióticas, em que ele possui um conjunto de vesículas ou cisternas, sendo responsável pelo processo de secreção celular. Essas vesículas ficam dispostas em pilhas, na qual cada uma tem sua própria membrana, para que o material contido nelas não se misture com os demais. Diferente do retículo endoplasmático, porque o retículo endoplasmático ele é diretamente conectado com o núcleo. O complexo de Golgi não. O complexo de Golgi vai ter como função a adição de açúcares nas proteínas e nos lipídios sintetizados no retículo endoplasmático. A glicosilação também vai ser outra função, assim como a adição de sulfato às proteínas e aos lipídios, a sulfatação, a fabricação de certas macromoléculas, a formação de parede celular e do acrossomo, que é uma estrutura localizada na cabeça do espermatozoide, e o transporte via vesícula de moléculas que saem do retículo endoplasmático. A orientação desse processo é membrana plasmática para vesícula de secreção para os lisossomos. Como vocês podem observar na imagem, nós vamos ter as vesículas que movem-se do retículo endoplasmático para o complexo golgiense, e a partir delas meio que são filtradas de membrana a membrana do complexo golgiense, depois saem na vesícula secretora e consequentemente vão sair da membrana plasmática através do processo de secreção. E quando se fala de secreção, também tem a parte da ingestão. E a partir daí nós vamos falar dos lisossomos, localizados em amebas e invertebrados, por exemplo. Porque eles vão necessitar dos lisossomos para poder realizar a fagocitose, que vai auxiliar no processo de digestão celular deles. Lembrando que esses seres são microscópicos, por isso que os lisossomos vão ser tão essenciais para a alimentação deles.
Ou seja, os leucossomos vão ser fundamentais na digestão intracelular, na eliminação de resíduos e na degradação de macromoléculas. Os peroxissomos vão existir tanto na célula animal quanto na vegetal, e eles serão responsáveis por catalisar o peróxido de hidrogênio, ou seja, água oxigenada, no qual vai ser responsável por catalisar o peróxido de hidrogênio através do auxílio da enzima catalase. Essa enzima ela é muito presente nas células dos rins e no fígado, chegando a ocupar até 2% das células hepáticas. Nesses órgãos, ela vai realizar a desintoxicação do organismo, oxidando substâncias absorvidas no sangue. Lembrando que a ausência do peroxissomo pode causar doenças severas, como a doença congênitas ligadas aos rins, aos ossos, ao fígado, ao cérebro e até mesmo à glândula adrenal. Lembrando que nos animais ela vai ser responsável pela produção de ácidos biliares. Já nos vegetais ela vai ser responsável pela germinação da semente. Aqui nós temos os plastídeos, também chamados de plastos, que vão ser as organelas responsáveis pela fotossíntese, pela síntese de aminoácidos, síntese de ácidos graxos e de armazenamento. Bom, existem 3 tipos de plastídeos ou plastos, que são os cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Lembrando que o cloroplasto vai ser aquele que possui a clorofila e será responsável por realizar a fotossíntese. E nessa imagem vocês podem observar como é a estrutura interna de um plastídeo, no qual ele vai possuir essas moedas que ficam empilhadas, denominadas de tilacoides. E os 3 tipos de plastos vão ser o cloroplasto, cromoplasto e o leucoplasto. O cromoplasto vai ser aquele que possui a clorofila e vai ser responsável pela fotossíntese. Já o cromoplasto, ele vai armazenar os carotenoides, que é um pigmento amarelado, presente na cenoura, por exemplo. E os leucoplastos, que vão possuir amiloplastos, proteinoplastos e elaioplastos. Outra organela muito importante vão ser os vacúolos, que estão presentes tanto na célula vegetal como na célula animal. No caso da célula animal, vai auxiliar no processo digestivo, processos contráteis ou pulsáteis das células e em armazenamento. Os digestivos presentes em células fagostárias. E quando se trata de célula vegetal, vai ter sua importância contrátil, que vai auxiliar principalmente no equilíbrio osmótico ou na locomoção da célula, além de ser essencial no armazenamento, pois eles armazenam carboidratos, proteínas e alguns pigmentos, e até toxinas. E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio do BioF5. A gente agradece a atenção de vocês. Muito obrigado.